Olá, estudantes! Vamos falar um pouco hoje sobre o estudo dos movimentos, a cinemática escalar. Se tudo deu certo, você já estudou dinâmica, primeira, segunda e terceira lei de Newton, já sabe o que é força, já sabe o que é aceleração. Se você não sabe, dá uma olhadinha nas videoaulas sobre esse tema. Mas tudo deu certo, você já aprendeu isso e agora vai estudar um pouco a dinâmica, na verdade a cinemática do movimento dos corpos. Bom, primeiro vamos entender um pouco o que é movimento. Movimento, a presença de movimento se caracteriza pela presença de velocidade. Então, tudo que se movimenta possui uma velocidade. Aqui nós vamos tratar basicamente de dois movimentos. Primeiro, vamos falar um pouco sobre esse cara aí, o movimento retilíneo uniforme. Em algumas literaturas, trata como movimento uniforme. Eu vou tratar especificamente sobre movimento retilíneo uniforme, ou seja, corpos que se movimentam primeiramente em linha reta. Esses corpos que se movimentam em linha reta, de forma uniforme, eles têm uma característica muito importante. A força resultante sobre eles é nula, ou seja, a aceleração sobre eles é igual a zero, o que provoca neles um equilíbrio. Ou seja, eles se movimentam em linha reta, com uma força resultante atribuída sobre eles igual a zero e com uma aceleração igual a zero. O que significa um corpo possuir uma aceleração igual a zero? Significa que a velocidade neste corpo ela é uma velocidade constante. Porque o que faz variar a velocidade é justamente a presença da aceleração, tá bom? Então, no caso do movimento retilíneo uniforme, é o movimento de corpos que estão em linha reta, movimento de corpos em linha reta, que possui uma aceleração constante, uma aceleração igual a zero, ou seja, uma força resultante igual a zero, ou seja, esses corpos estão se movimentando de forma equilibrada e, portanto, tem a presença de uma velocidade, mas não é uma velocidade variável, é uma velocidade constante. Tá bom? Como exemplo, podemos observar o movimento deste corpo. Na verdade, eu tenho uma caixa de 50 kg sobre um skate. Repare, este corpo, esse conjunto, caixa de madeira mais skate, está se movimentando. E está se movimentando a uma velocidade de 15 metros por segundo. Veja, a velocidade é constante, ela não se altera e a força resultante sobre o bloco é nula. Repare que se eu aplicar uma força sobre ele, no caso uma força de 50 newtons, repare que a velocidade vai diminuindo. Se eu retornar a deixar a força resultante nula, 0 newtons aplicado sobre esse corpo, a velocidade permanece constante agora, de 8,7 metros por segundo. Então aí no nosso simulador tem um exemplo de um corpo se movimentando com velocidade constante, ou seja, está em movimento retilíneo uniforme, está se movimentando em linha reta e a velocidade dele permaneceu constante durante todo o movimento. Continuando os estudos dos movimentos, agora vamos estudar uma situação também de movimento, ou seja, onde há a presença de uma velocidade, só que agora eu vou estudar o movimento uniformemente variado. Um movimento, na verdade, retilíneo uniformemente variado, ou seja, os corpos vão continuar se movimentando em linha reta, só que diferentemente do movimento uniforme, onde a aceleração era nula e a velocidade era constante, aqui eu vou ter um movimento onde a aceleração é diferente de zero, ou seja, a força resultante aplicada ao corpo também é diferente de zero. Se a aceleração é diferente de zero, eu posso ter duas situações. Eu vou ter uma situação de velocidade variável em que a velocidade está aumentando ou uma situação de velocidade variável em que a velocidade está diminuindo. O movimento onde a velocidade está aumentando, nós dizemos que é um movimento acelerado. E o movimento onde a velocidade está diminuindo, nós dizemos que é um movimento retardado. Então, dentro do movimento uniformemente variado, eu vou ter duas situações características. Uma com velocidade aumentando e uma com velocidade diminuindo. Uma com movimento acelerado e uma com movimento retardado. Voltando ao nosso simulador,
a gente observa aí que a nossa caixa está se movimentando, mas está se movimentando com velocidade constante, né? Movimento retilíneo uniforme. Força resultante nula, aceleração nula. Agora, se eu aplicar uma força resultante diferente de zero a esse corpo, vamos dar uma olhada no que acontece. Vou colocar uma força de 100 newtons, contrária ao movimento. Veja que a velocidade agora está variável e ela está diminuindo, ou seja, eu tenho um movimento retardado. Quando chega em zero, a velocidade vai aumentando. Eu deixo de estar em movimento retilíneo uniformemente variado, retardado, e passo agora a estar em movimento uniformemente variado, acelerado. Se eu colocar a força para o outro lado de novo, eu vou ter novamente movimento retilíneo uniformemente variado, retardado, aonde está a velocidade diminuindo. Então, movimento retardado, velocidade diminuindo, movimento acelerado, velocidade aumentando. No próximo vídeo, nos próximos vídeos, nós vamos verificar um pouco. Opa, rolou o espacate. Nós vamos verificar um pouco cada caso, movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, com as suas equações e com os seus gráficos. E lembre-se, se você gostou dessa videoaula, compartilhe com os colegas, né, da sua escola ou de outra escola, e não deixe de colocar o seu like para ajudar a gente a sempre desenvolver mais outras videoaulas. Não esqueça também de colocar um comentário, tá? Se você gostou, por que você gostou? Se você não gostou, por que você não gostou? Sempre de forma educada, beleza? Para a gente poder progredir o canal e ajudar vocês cada vez mais nos seus estudos. Beijos e até logo!